Boa noite. Iniciando a nossa webaula para o C de instalação, operação e manutenção de sistemas de refrigeração industrial. Então, aqui nós paramos ali na primeira carga, né, pré-carga de amônia, que a gente vai até certa pressão, né, e começa a analisar se está tudo ok. Posteriormente, né, no caso em que a carga de amônia será realizada utilizando cilindros, é recomendada a conexão de um cilindro por vez. Então, imagina também se fosse um outro fluido, né? A gente quer acelerar, mas de fato é melhor um até por questão de segurança. Então, em caso de alimentação por mais de um cilindro, é necessário atentar para que não ocorra fluxo de um cilindro para o outro. Agora imagine se você já está com o cilindro pressurizado ali no máximo, começar a passar de um para o outro, a gente sabe que passa do de maior para o de menor pressão buscando igualar. Dependendo diferente, apesar que geralmente é o mesmo cilindro, né? Mas se fosse diferente, você tinha um risco de a pressão ficar mais elevada em um e ser acima do suportável, né? Acima do que a válvula suporta e assim vai. Então faz-se necessária a utilização de válvulas de retenção em cada uma das conexões de alimentação dos cilindros. A válvula de retenção, a válvula de alimentação de amônia para o sistema deve ser compatível com as dimensões do sistema, além de possuir uma válvula de retenção de modo a impedir o retorno de amônia para o elemento de carga, né, que é o cilindro. Então, além disso, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o ponto de alimentação e o cilindro deverão estar localizados em área externa, protegidos e posicionados onde não haja risco para o restante da equipe de operação. A área deve ser isolada e sinalizada, de modo a informar que está sendo realizado o carregamento do sistema com amônia. Tudo isso pautado na segurança. Então, nos casos em que a alimentação do sistema seja realizada por caminhão-tanque, como os da próxima figura que está aqui do lado, é recomendado bombear amônia para o recipiente de líquido por intermédio das bombas de amônia do caminhão, sempre que possível. Então, além disso, o fornecedor de amônia deverá apresentar a seguinte documentação para a liberação do abastecimento. Então, ele tem que identificar, né, carga de amônia com informações do fabricante, certificados e procedência, pureza, certificado de procedimento de vácuo no tanque do caminhão antes da carga de amônia, procedimento escrito das operações de abastecimento de amônia, certificado de integração do profissional para atividade de risco na área e certificado de treinamento do profissional para procedimento de operações de abastecimento de amônia. Também você vê que é sempre a segurança o que trava, né? Ou que faz com que o processo seja um pouco mais burocrático, porque a amônia tem a questão da toxicidade dela ser higroscópica, né? E causar danos aí ao ser humano. Então, o certificado de amônia deverá ainda dispor o fornecedor de amônia deverá ainda dispor de mangueira apropriada e conexão de engate rápido para o ponto de carga de amônia do sistema nas mesmas dimensões da instalação. Não é permitido o uso de redes em série para a conexão da mangueira ao ponto de carga, sendo de responsabilidade do fornecedor disponibilizar um dispositivo de redução apropriado e instalado previamente na mangueira. Antes do início da operação de carga, a mangueira do fornecedor deve ser inspecionada, buscando verificar se a mesma é adequada para a operação, além de verificar a existência de ponto de dreno para esvaziamento da mangueira ao término da transferência. É um ponto de dreno seguinte, né? Lembra lá, vai jogar fora. Então, você já coloca um local com bastante água, né? E aí se descarrega lá dentro que ocorre a reação química, e aí sim a amônia não é mais amônia, né? E aí, junto com a água, ela já vira outro elemento, justamente para evitar que vaze e cause problemas aos os outros colaboradores. Então, após a instalação da mangueira de transferência, o procedimento de carga deverá ser efetuado observando os seguintes passos. Primeiro, registrar o volume inicial de amônia no recipiente de líquido, abrir totalmente a válvula de conexão de carga de amônia da instalação, seguir a operação conforme o procedimento escrito do fornecedor da amônia. Durante a transferência, o operador de carga de amônia deve permanecer ao lado do conjunto de válvulas do caminhão para o fechamento imediato das válvulas de carga em caso de emergência. Então ali ele não vai ficar brincando, né, mexendo no celular nem nada. Tem que ficar atento como se fosse alguém do lado de um disjuntor.
para evitar, né, que ocorra, tá mexendo aí, tá com risco de curto, precisa energizar para verificar, vamos dizer que seja o caso, já deixa alguém perto do disjuntor para desenergizar, né, fazer o seccionamento, e aqui da mesma forma, então, com muita atenção, quando a carga estiver sido completada, realizar o fechamento da válvula de conexão de carga e amônia da instalação, de carga de amônia da instalação, fechar a válvula de conexão de amônia do caminhão-tanque, drenar o resíduo de amônia no interior da mangueira para um tambor com água, remover a mangueira das conexões de carga de amônia da instalação e do caminhão-tanque, registrar a massa da amônia injetada na instalação, registrando a variação de volume no recipiente de líquido, para, né, posterior cálculo, utilizando a massa específica da amônia na temperatura ambiente e os pesos de cada cilindro do caminhão antes e depois da carga, sempre que possível. Dessa forma, né, tem todo um algebrismo para achar esse cálculo. E durante o procedimento de carga, um dos compressores da instalação, preferencialmente de duplo estágio e de menor capacidade, deverá estar preparado para entrar em operação. A adição de óleo lubrificante, que a gente já drenou no começo, né? Então, levando em consideração que na refrigeração industrial são utilizados compressores com concepção de projetos distintos, contemplando mecanismos de lubrificação e resfriamento completamente diferentes para cada tipo de compressor, além do fato de que os lubrificantes utilizados em cada caso apresentam propriedades e funções diferentes, os procedimentos de adição do lubrificante nos compressores devem ser realizados seguintes expressamente as recomendações do fabricante. Os testes, ajustes e balanceamento, né, conhecido como TAB, são aplicados em sistemas de refrigeração a fim de se obter um melhor desempenho e principalmente a fim de fazer com que o sistema, né, esteja operando conforme previsto no projeto, além de atender o seu objetivo final, em que os processos dependem de condições rigorosamente controladas para a qualidade do produto final. Os testes são feitos em cada componente do sistema para verificação da conformidade com dados dos fabricantes ou condições operacionais previstas no projeto. A partir dos testes, identifica-se a necessidade de ajuste para corrigir distorções em relação às condições teóricas de operação. Então aqui entra, né? Falou aqui, entrou no concepção de amônia, mas isso aqui a gente faz, vamos lá, quando você faz toda a conferência e vai fazer um superaquecimento. Fiz a carga conforme a massa, tá tudo ok, não mexi em dispositivo de expansão, né? Se não for eletrônico, porque o eletrônico a placa controla, tudo ok. Vou lá fazer meu teste, né? Teste e vai ser teste, ajuste e balanceamento. Vou lá conferir meu superaquecimento, por exemplo, no sistema menor. Então já entraria aqui também, né? Você vai verificar se os parâmetros estão ok, se o superaquecimento está ok, corrente, tá legal, se possível as temperaturas, né, em diferentes pontos aí. Por exemplo, você está vendo ali logo após a saída da expansão. Então ali é um local que a temperatura do nosso fluido ela é bastante próxima a zero, né? E isso, se você vai lá e está saindo da expansão a 16, você já tem um sinal também que tem algo errado. Mas fazendo tudo certinho, né? Carga, tudo ok. Dificilmente aí está a máquina limpa, tudo bacana, sem nenhum entupimento, filtro ok. Dificilmente você vai ter um superaquecimento fora do ideal. Agora para os testes dos dispositivos de proteção do sistema, essa parte aqui, né? Quem estiver fazendo a manutenção trabalha junto, mas é ideal que faça, né? E de fato a contratação de outra empresa para fazer teste de dispositivo de proteção, porque tem um risco elevado, né? Se você está prestando um serviço, logicamente você faz o seu serviço e essa parte você não trabalha junto. Mas se você estiver fazendo todo, né, contrate uma empresa certificadora. E se você for um funcionário que faz a gestão, também é adequado que você contrate, né, uma, uma outra empresa para fazer essas inspeções. Então, de acordo, né, com o Brasil, os testes dos dispositivos de proteção dos compressores deverão ser executados pelo profissional responsável aqui do compressor. Daqui a pouco vai chegar nas válvulas e tudo mais. É do compressor é quem está fazendo a manutenção, né?
das válvulas, aí você já tem a possibilidade. Então, pelo profissional responsável pela parte dos mesmos, sendo o responsável pelos testes designados pelo fabricante como referidos equipamentos. Então, você vai fazer o TAB. Então, nessa parte aí, você é responsável. Então, os demais dispositivos deverão ser testados pelo profissional responsável pela startup do sistema. Então, você testa, que deverá ser designado pelo instalador e ou responsáveis pelos outros equipamentos fornecidos. Então, você vai verificar se está ok. Agora, calibração, né, e certificação, tudo mais, é a ideia que você contraste. Além disso, os testes dos dispositivos de proteção do sistema deverão ser conduzidos e supervisionados por um engenheiro designado pelo cliente como autoridade de comissionamento. Por que isso? Geralmente essas válvulas, né, como a gente aqui já vai trabalhar em muitos casos com vasos de pressão, tem que atender NR13. E NR13 manda, né, que tenha feito os testes, calibração, tudo, e que essa válvula seja registrada uma anotação de registro técnico, onde um engenheiro vai ser responsável, né, para que aquilo esteja funcional, operando e com segurança. Por que isso? Porque se der pau, meu amigo, eles vão atrás desse engenheiro, e esse engenheiro está na roça, né? Que aí, vazando amônia, dependendo do caso, ele vai tomar multa e chegar até ser preso. Como muita gente fala que não dava nada e Brumadinho tá aí de prova, né? Acho que a galera, não sei, muito tempo que eu não acompanho, mas se brincar, tá preso até hoje. Né? Então, além disso, todos os dispositivos deverão ser verificados previamente, com o objetivo de se certificar de que os valores a serem ajustados em campo são compatíveis com os valores de ajuste definidos no projeto de cada elemento. Então, no projeto vai ter, né, a forma de seleção e tem que estar adequado. Muitas vezes as pessoas trocam, né? Ah, essa aqui dá, essa aqui não dá, e ali acaba sendo um sistema crítico. Não dá para brincar muito, né? Tem de fato que ser seguido à risca o projeto e verificado. Muitas vezes o projeto foi para o equipamento novo e está mudando, né? Ele diminuiu ali espessura e tudo mais, e cabe, né, ao responsável pela instalação, você também que está fazendo, poder, né, colocar no seu relatório, chamar, se você estiver prestando serviço, o responsável, se você for, né, da equipe, chamar o seu gestor, coordenador, se você for esse cara, tomar uma atitude, né, para que seja feita a adequação. Então, teste de alta pressão de descarga. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o dispositivo de proteção de alta pressão deverá ser o primeiro a ser testado. O valor de ajuste do dispositivo de proteção de alta pressão de descarga do compressor não deve exceder em 90% o valor de ajuste de qualquer dispositivo de alívio de pressão instalado no lado de mesma pressão de operação do dispositivo de proteção do compressor. Exemplo, se seu dispositivo, né, ele for para 100, o seu alívio não pode ser de 100, ele já vai ter que ser maior. Então, esse 100 tem que representar 90%. Ou vamos melhor, né? O ajuste, dispositivo de proteção de alta pressão é 90. Então, o seu de alívio tem que ser de 100 para cima, para que ele possa atuar e ter uma margem também, né? Aí não pode exceder 90% do valor de ajuste de qualquer dispositivo de pressão de alívio. Então, a proteção ela para acionar antes, né? Para estar tendo alívio e depois a proteção entrar, né? O contrário, a proteção entra, se caso ela falhar, você tem um alívio ali depois para entrar em seguida. Então, para a realização do teste, a pressão de descarga em cada compressor deve ser elevada de forma gradativa, mediante fechamento de válvula na linha de descarga após o ponto de tomada de pressão, onde está instalado o dispositivo. Até que ocorra a atuação do dispositivo de proteção submetido ao teste, acarretando no desligamento imediato do compressor quando a pressão atingir o valor de ajuste. Então, no caso da pressão de descarga ultrapassar o valor de ajuste do dispositivo de proteção, o compressor deverá ser desligado imediatamente mediante botão de emergência ou de parada instantânea, conforme NR12, sendo o dispositivo submetido ao teste reparado substituído. Após a correção, o teste deverá ser novamente executado. Outro teste, né, baixa pressão de sucção. Então, as pressões de aspiração de cada compressor devem ser reduzidas de forma gradativa
mediante fechamento da válvula de sucção até que ocorra a atuação do dispositivo de proteção, acarretando o desligamento imediato do compressor quando a pressão atingir o valor ajustado, similar ao que a gente tem nos pressostatos, né? Então, caso a pressão de sucção seja inferior ao valor de ajuste do dispositivo de proteção, sem que ocorra o desligamento do compressor, este deverá ser desligado imediatamente ou a pressão de sucção deverá ser aumentada por meio da abertura da válvula na sucção. Então, neste caso, o dispositivo de proteção deve ser substituído ou reparado, sendo realizado o teste novamente após a substituição ou manutenção do dispositivo. Terceiro teste, baixa pressão diferencial de óleo. O sistema de controle de pressão diferencial de óleo do compressor normalmente é composto por um dispositivo responsável pela verificação da pressão associado a um temporizador, visando evitar a parada do compressor durante a partida, situação onde a pressão diferencial de óleo é baixa. Então, esta consideração deve ser levada em conta durante o procedimento de teste. Então, o teste do temporizador pode ser realizado em bancada específica, instalada no local onde o mesmo se encontra instalado, ou ainda por meio do isolamento das tomadas de pressão do dispositivo de pressão diferencial do óleo. Então, já o dispositivo de proteção de pressão diferencial de óleo deverá ser verificado mediante alteração do valor de ajuste para um valor superior ao de projeto, de modo a facilitar o procedimento de teste, para acelerar, né? E de fato ocorrer. Então, após a conclusão do teste, o valor de ajuste deverá ser retornado para a condição estabelecida no projeto. Teste de alta temperatura de descarga ou alta temperatura de óleo. Então, para os compressores com painéis de controle microprocessados, com IHMs, né? É recomendado realizar a alteração do valor de ajuste da temperatura de desligamento para um valor inferior durante a realização do teste, para que ele ocorra, né, de fato. Então, você viu que está funcionando legal, aí você volta, né, após a conclusão. E para os demais tipos de proteção, né, todos os demais tipos de proteção, alarme de desligamento dos compressores deverão ser obrigatoriamente testados, incluindo dispositivos para baixa temperatura e de proteção externos, como controladores de nível de líquido e alarmes de desligamento por nível alto ou nível baixo. Além destes dispositivos, deverão ser testados também os dispositivos de proteção dos demais equipamentos, como bombas de amônia e máquinas para fabricação de gelo, seguindo expressamente as recomendações do fabricante. Para sistemas de proteção em emergência, né, que são os auxiliares, também deverão ser obrigatoriamente testados seguindo as recomendações dos fabricantes. Aqui é teste pra caramba, para quê? Você vai escrever, tem um livro lá, né, que você faz todas essas anotações para validar. Se caso ocorra uma inspeção, né, que é fiscalização de um agente, né, de um órgão competente, ou, né, um acidente, eles vão conferir para ver se estava tudo ok. Então, de fato, é isso, né? Como se fosse um registro, né? Ali você colocasse todas as OS que você trabalhou. Então, sistemas de ventilação normal de emergência das salas de máquina têm que ser testados conforme recomendações do fabricante. Botões de emergência de parada instantânea de equipamentos e da instalação. Solenoide principal da linha de líquido. Estações de lava-olho e chuveiros, tipo dilúvio de emergência e detectores de amônia. E após todos esses testes, né? Pode-se dar continuidade na execução das rotinas de startup. Startup é botar para rodar, né? Permite ajustes das válvulas de controle e demais elementos de controle permitidos, permitindo a correta operação dos equipamentos e do nosso sistema. Mais uma vez, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, durante o procedimento de startup deverá ser realizado o monitoramento das pressões e temperaturas de operação no sistema. Mas é lógico que você já realizou os testes e confirmou que está tudo ok. Então aqui você já tem uma segurança melhor para trabalhar, uma segurança maior, né? Uma confiança maior também. Então você já bota para rodar mesmo, de fato. Então você vai ali fazendo o monitoramento, mas com mais confiança após os testes, né? Então, monitoramento das pressões e temperaturas de operação do sistema e constantes inspeções de vazamento de amônia. Nos casos de ocorrências de quaisquer anormalidades, o sistema deve ser parado imediatamente e as causas das falhas ocorridas identificadas e corrigidas antes de retomar o funcionamento da instalação.
Além disso, é necessário que sejam verificadas as instruções e recomendações dos fabricantes com relação às trocas de filtros e de óleo durante a startup, após as primeiras semanas de operação do sistema. O startup e operação assistida fazem parte da qualificação de operação do processo de comissionamento da instalação de refrigeração. Então, a qualificação de desempenho, no entanto, deverá ser realizada em um segundo momento, após todos os ajustes e quando houver carga térmica suficiente para a operação completa desse sistema. Além disso, né, durante o processo de operação assistida, a equipe técnica responsável pela startup deverá envolver a equipe do cliente, né? Aqui, se você não for o fazer parte, né, não seja sua empresa, está prestando serviço, né? A qual irá assumir a operação diária do sistema. Somente após a qualificação da operação, mediante a certificação de que o sistema opera continuamente de maneira segura e isento de falhas e treinamento necessário, a equipe de operação do cliente poderá assumir o controle e a rotina operacional do sistema. E seguindo aqui nesse assunto, se alguém quiser pausar para fazer uma dúvida, eu vou compartilhar aqui com vocês. Acabou. Deixa eu mudar para a tela. Compartilhar aqui com vocês um documento falando, né, sobre. Você até já vou jogar aqui para vocês na plataforma posteriormente, ó. É uma NT, né? É uma nota técnica 2004, refrigeração industrial por amônia, risco, segurança e auditoria fiscal. Então, é um documento do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Um pouco antigo, mas ainda muito funcional e utilizado. Então aqui, ó, o Wellington tinha feito a pergunta, né, sobre a questão da amônia e bem aqui diz, ó, né? A quantidade de amônia nos sistemas varia de menos de 2.000 quilos a mais de 100.000 quilos, sendo um desafio, porém, calcular a quantidade da substância existente em sistemas antigos, mantidos em funcionamento às vezes há décadas. As pressões podem atingir níveis elevados, entre 10 a 15 quilogramas por centímetro quadrado. Isso aí, se a gente converter, ó, converter quilograma, centímetro quadrado para bar. Vamos trazer para bar aqui, ó. Então, se variar até 15, ó, 14 bar. Então, nada muito elevado, não. Se a gente trouxer de bar, né, 14, acho que 15 bar vai dar em torno de 300 PSI. Então, vamos agora converter de bar para PSI, ó. Bar em PSI. Então, vou colocar aqui, ó, 14,7. É 213. 15 bar da mesa, 217 PSI. Então, algo não tão elevado assim, né? É uma produção de frio e assim vai. Um documento legal, né? Todos que quiserem ler essa nota técnica que aí traz informações, né? Ponto de ebulição e o ponto de fusão. Então, imagina, ele já vai ebulir aqui a 33 graus e se fundir, né, a 77. Aparência e odor. Comprimido liquefeito, incolor com odor característico. É dificilmente se não percebe. Então, ponto de fulgor, gás na temperatura ambiente. Então, ele vem no estado gasoso. E essa também é a dificuldade para a gente. Solubilidade em água alta e absorção de calor alta também. Quero encontrar aqui eu acho que tem nesse documento o que que ele vira depois que entra em contato com a água. Fala, Professor. Wellington. Sim. O senhor falou questão que tinha, nesse sistema de amônia, tinha a válvula de alívio, né? Seria segurança, né? Uhum. Sim. A válvula de alívio com amônia, o amônia ele sai do circuito, da tubulação. No caso ali, o alívio, ele vai entrar para não deixar a tubulação ficar com a pressão muito elevada e no fim ela se rompe, né? E para onde vai o amônia? Provavelmente deve jogar num tanque com água. E toda vez que Porque trabalha com amônia, joga água, joga água. Toda vez, tudo é jogar água. Eu quero encontrar aqui, eu sei que tem a reação química.
Teve uma Aqui, ó. discussão, Pode falar. teve uma discussão com o pessoal aqui do curso sobre o PPU, né? Uhum. Muitos estão alegando que fica mais em conta comprar um reservatório GLP e fazer a abrasagem com GLP, né? E tem algumas empresas que têm restrição à questão do uso do GLP. Não sei se é questão de ser inflamável, né? Mais inflamável que o Sim. PPU, ou às vezes menos seguro, né? O que o senhor diz sobre segurança, sobre os dois sistemas? Quer dizer, os dois se coloca PPU com oxacetileno ou o GLP? Eu vejo. Aí você já fez uma pergunta boa, então tem que buscar na literatura. Eu vou falar a experiência, né? Infelizmente, eu já vi o pessoal usando GLP até como fluido refrigerante. Acho que aqui na turma alguém já comentou sobre isso. Se não foi nessa, foi na outra. Já viram o pessoal usando GLP como fluido refrigerante? Eu já vi uns aventureiros no YouTube já fazendo É isso. que geralmente dá muito risco de explosão, né? Então, a questão é justamente essa, Wellington. A inflamabilidade dele é alta, né? Então, imagina você tá usando ali o gás de cozinha, de fato, para fazer isso. Então, o risco, né? Por exemplo, se você abre ali e ele vaza um tempo e depois você vem com a ignição, né? Coloca fogo. Se ele vazou por um bom tempo, vai pegar fogo em tudo ali, né? E esse é um risco. Então, o manuseio dele acaba sendo que você tem um nível de atenção muito maior, né? Quando trabalhar com ele. Então é difícil falar, não dá, porque com jeito, né? Quase tudo na vida dá, mas o risco é maior. Mas no Eu ainda, caso, eu ainda acho o PPU mais seguro, né? a restrição Nessa questão do situação. uso, a restrição questão de uso do GLP em alguns estabelecimentos, no caso, você não vai fazer instalação, né? É que no caso, o oxacetileno, ele para dar ignição, ele tem que ter o oxigênio junto também para dar ignição. Sim, E no caso de LP, só ele mesmo com alguma não, chama, uma não. fagulha, É, já vai, dá o. oxigênio você vai ter em toda hora, né? Não vai ter jeito de você ficar sem. E a questão do GLP é o seguinte, aí já é corpo de bombeiro. Todo estabelecimento, né, você tem que ter o GLP de forma encanada. Então, Mas, você usar ele para fazer brasagem, eu creio que deve descumprir alguma norma. mas o PPU, no caso, ele. Tudo bem, no caso, o oxacetileno vai ter oxigênio em todo lugar, mas a concentração é maior. Isso aqui, no caso, no maçarico, naquela ponta ali, a pressão do oxigênio tem que ser maior, no caso, né? Isso, é exatamente. O acetileno. Aí você fez uma pergunta boa agora. Eu acho que ele, se você deixar ele vazar, né, de fato, a chance dele causar uma explosão é menor. Justamente por isso, né? Porque, de certa forma, ali você tem um oxigênio pressurizado também, né? Então a carga é diferente e até para que você controle a chama. E o GLP, meu amigo, é igual o gás de cozinha. Quando vaza ali a chama um pouquinho, vamos pegar um fogão que não tá legal ali a boca. Vazou um pouquinho e você tá apertando ali para ele ligar, ele não liga. Depois você vem risco um fósforo ali, a chama é alta. É lógico que ele queima rápido também, né? Mas por vezes a chama sai bem alta e depois ela se controla. Então aquilo é um risco, né? Se você tem um material próximo ali que pegue fogo fácil, igual um papel, um algodão, aí já vira O, incêndio. o tubo tocha é GLP. Não sei. Essa é uma pergunta boa. Nunca Só- parei para pesquisar. Vamos ver aqui? Porque no caso a quantidade é menor também. O risco ali de explosão ali é Não, é pouco. gás MAPP, gás MAP. Ele é GLP, viu, professor? Oi? Ele é GLP. Vamos ver a composição do MAP aqui, ó. Então é metilacetileno, propadieno, propano. Então, gás MAP, na verdade, é um propano modificado, né, durante o refinamento por adição de acetileno, um gás inflamável encontrado em muitos combustíveis gasosos para fundição. Ele queima em maiores temperaturas do que o propano padrão. E o GLP, né, vamos pegar aqui o gás GLP. Então, é o gás liquefeito de petróleo. Vamos abrir a composição dos dois. O que que esse gás tem para a gente?
Tanto é que está sempre envolvido com cozinha. Gás de cozinha, principalmente os industrial, que era a composição dele. Quer ver? Se a Petrobras dá essa informação pra gente. Aqui, ó, hidrocarbonetos contendo de 3 a 4 átomos de carbono que, embora gasoso nas condições normais de temperatura e pressão, pode ser liquefeito sobre compressão e resfriamento que otimiza o transporte e armazenamento de LP, pode ser produzido através de refino unidade de processamento de gás natural. Então, elevado poder calorífico, combustão completa sem formar fuligem e facilidade de vaporização em condições ambientes, né? Condições normais. Então, diferenciação para o MAP, que é esse do tubo torche. É tubo, né? É O tubo. cheiro é Tem... igualzinho. Oi. O cheiro, se você abrir ele, o cheiro é igual. O cheiro é igualzinho. Parece... aí acho que depende do nariz, né? E eu acho o GLP bem mais fedido. Não que o MAP seja cheiroso, né? Mas aí tem a diferença entre os dois, né? Aqui já é propano, lá como fala, aqui tem acetileno e lá é gás liquefeito de petróleo mesmo. É um resíduo, né, do processo de refinamento do petróleo. E Mas o Oi. cheiro dos gases aí é simplesmente uma questão de proteção. O gás em si não tem cheiro nenhum. É simplesmente sentir o cheiro dele e ver que estava tendo vazamento. É isso, esse Roberto é enciclopédia, hein? Quieta, professor. Ah, pá, gostei, agora matou. Pronto. Devia ter respondido antes já, Roberto. Mas é isso, acaba que tem gente que usa? Tem. Deus abençoe que durante toda a carreira dele dê certo o GLP. Eu creio que a principal diferenciação é o custo, né? O GLP é bem mais barato do que qualquer outro. Então, por isso que o pessoal vai sempre tentando uma forma nova de fazer, buscando um custo menor. O ruim é a hora que o outro pegar para consertar e não souber que tem um GLP lá dentro, né? Não, aí já é covardia também, né? Se você mudar o sistema e não falar. Aí você tá falando como fluido, né? Em vez de ser como brasagem. É, porque aqui no grupo os meninos já tem outras vezes aí que citou aí, em alguns casos, igual o Ander falou aí agorinha, já pegou gente aí que usa. Mas se o cara usa e chegou desavisado para dar manutenção, não sabe o que é. Aí lascou, né? Cara, aí é um risco muito grande. Realmente, isso aí é uma situação que coloca o cara em risco mesmo, a vida do cara, né? Porque o risco de explosão com GLP Igual é meu irmão, bastante. Ah, igual pode falar, então. meu irmão entregava gás, né? Do bujão de gás. Ele subia, às vezes no caso de prédio, levava o bujão de gás. Aí a mulher falou assim: não, coloca pra mim aí. Aí, nossa, eles ficavam danados e colocava o gás, colocava o registro. Aí o povo perguntava: ele não tá vazando, não? Aí ele pegava o isqueiro e colocava beirando no trem lá, a boca do trem lá, pra ver se tava vazando o registro lá. Aí o povo saiu tudo correndo. Mas que não dá ignição, certamente, né? Porque, tipo, já É houve que é também tipo casos. uma válvula que não vai deixar entrar, né? Só sai. É igual houve casos aí, dizendo que o pessoal fazendo gracinha, pega um cigarro mesmo, no caso, pega a brasa dele lá e apaga dentro do tanque de combustível, né, tipo uma moto, né? Que ele não entra em ignição, né? Não explode, né? Aí é porque. Aí Essa tá. Já... Pode aí falar, Roberto. essa do cigarro eu nunca vi, não, porque tanque de combustível de moto, a hora que você abre ele, vem um gás, aquele vapor todinho de petróleo ali, aí isso aí vai explodir, não existe isso não, hein? Agora o Não, gás, o Não, tem professor cara falou, que eu já ouvi cara jogando mesmo a bituca, né? O Wellington tá falando. Agora eu não sei porque se na hora que ela entra já mergulha, não dá tempo de ter ignição com que é combustém, é comburente, combustível e tem alguém que sabe esse triângulo aí. ignição. tem que ter oxigênio nessa, talvez falta É, oxigênio. exatamente. Às vezes na Olha, hora Porque que ele entra falta. teve uma vez que eu tava trabalhando no posto de gasolina, eu perguntei ao caminhoneiro, rapaz, você dirigiu um caminhão cheio de gasolina de jeito? Rapaz, eu tenho mais medo de dirigir ele vazio do que cheio.
Aí que eu Vazio é só vapor. É o vapor explode. É. Que aí o vapor aí já abre espaço para entrar o Isso. oxigênio também, né? Joga a bituca na gasolina, ela apaga. Se for só o vapor, ele explode. Agora o Pode gás fazer- aí, Pode fazer o Vai. teste, viu, Roberto? o gás aí a gente faz treinamento. Faz não, Roberto, faz não. Então tá. Eu não tenho coragem, não. Faz Mas não, aí- faz não. É. Meus meninos tá tudo pequeno ainda. Estaca fogo na boca do botijão lá e você tem que chegar lá com o dedo e apagar. Ah, Tá você bem, fala daqueles vídeos que o pessoal faz, né? Geralmente quando pega fogo. O bombeiro faz com a gente lá, o treinamento com a gente lá desse jeito. Eles botam, abre a válvula do botijão, põe fogo lá em cima lá e vocês têm que chegar agachado próximo do chão, botar o dedo embaixo, assim, perto do cano na saída do gás e tampar de uma vez para cortar o fogo. Ah, mas beleza, uma coisa é você ver o cara fazendo e saber que dá certo. Outra coisa é você ter a coragem de chegar lá perto da labareda, arrebentando, e você ter essa calma de tampar ali a saída, né? Quem não tiver com o guisoto preparado psicologicamente, não chega não que você vai se queimar. O cara corre, moço, quer nem saber de tampar botijão nem nada. Bombeiro não faz isso não, Roberto. Faz, moço, faz. Eles têm um varão grande lá, um espeto lá, eles pegam um pano molhado, colocam esse varão lá e fica lá de longe lá e coloca na boca assim do botijão de gás para apagar. Eles não chega perto não. Eu já vi esse trem já. É, aí agora você tem um ponto mesmo, né? Mas é isso, aí só pergunto, Wellington, sobre o GLP. Tem gente que usa, o risco é maior. Então vai do o quão corajoso você é, né? Eu não recomendo porque eu já não sou tão corajoso assim para acreditar que esse custo menor seja viável, né? Para colocar em risco as demais coisas, como a segurança, né? O custo do ativo e tudo mais. Tem mais a falar? Wellington, respondido aí, não vou perguntar se eu respondi, porque foi um complemento de todo mundo, né? Respondemos? Não, tá certinho. Respondeu. Só corta o microfone do Roberto aí para não falar mais. Pô, mas ele foi uma peça fundamental na resposta aí, não pode ficar sem microfone, não. Pessoal, hoje é isso. Eu já vi que tem bastante gente que entregou as atividades, né? Pelo menos as duas primeiras. Eu já vou finalizar essas correções para ficar guardando só a nota do presencial, né? E aí o pessoal deve postar até na terça-feira para a gente já fechar essas notas. E lembrando, né, que vai começar a nossa recuperação. Tem alguns colegas aí que querem enviar e eu vou deixar aberto, ó. Hoje é 10, certo? Vamos fazer já um combinado. No dia 14 eu vou estar fazendo a correção dessa aí. Então, para as demais SAPs, eu vou deixar até o dia 14, não vai ser nem 13, vai ser 14. Se alguém não entregou ainda alguma das demais, né, vai deixar aberto até o dia 14 para fazer o envio e aí sim, no dia 15 eu começar outra correção. Cristiano, fica à vontade, meu rei. Professor, tem um exercício aí que ele é para fazer os cálculos e mandar, mas não tem opção para mandar esse exercício no próprio SAP lá? Será que tá oculto? Vocês estão vendo comigo aqui, né? Aqui, ó, exercício carga térmica, envio do exercício. É o envio do exercício. Você tá vendo minha tela, né? Essa aqui? Estou vendo. Dois já enviaram. Será que não apareceu? Deixa eu ver as configurações aqui se... Ah, a data. Ou tem alguém me avacalhando isso aí. Então, já tá ajustado. Poxa, acho que é a segunda ou terceira vez que essa data volta pro dia 3. Eu não sei se tem alguém importando. Vou até olhar as outras, ó. Deixar aqui Então, deve ser por registrada. isso que eu estou É? mandando e não está indo. Não, ó, tá 13, 13 e tava 3. Isso aconteceu na segunda-feira eu cheguei, né, para analisar e tava 3 de novo. Falei, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada com esse negócio. Eu voltei para 13 e ainda bem que você falou. Tava 3, mas é 13. Aí, ó, 13 de agosto. Eu até mudei para 3 envios. Teve um colega que queria enviar mais documentos, né? Deixei até 3 envios, ou 3 documentos por envio.
tanto na SAP 1 quanto na SAP 2, quanto no exercício. Show de bola, Cristiano. Obrigado. Tem mais algum ponto ou posso passar para o Roberto? Roberto vai fazer a pergunta que eu quero. Não, eu fechei. Show de bola. Roberto, vamos lá. Professor, a minha pergunta, uma delas o senhor respondeu, que é a questão de enviar os relatórios do texto que a gente fez lá. O senhor Uhum, liberou para mais 2 documentos, então, né? sim. Beleza, show de bola. Vou encaminhar, então. E a segunda? A segunda pergunta é o seguinte. Eu tinha entendido naquela primeira aula que a gente teve, a Ah, gente tinha que fazer lá o Selector, né? uhum, E pegar os dados, as informações do Cool Selector e pesquisar na internet lá os fabricantes, as especificações técnicas de cada equipamento que utilizar, não é isso? uhum, sim. Fazer um relatório à parte, beleza, show de bola. E na SAP 1 era para a gente fazer o esboço técnico, correto? Sim. Na SAP 2 fazer o relatório, justo? Deixa eu olhar aqui se eu não estou confundindo. Vamos olhar de novo. Tá aqui, ó. É o esboço, que é o que o Wellington estava acertando aqui antes de começar a gravação, né? SAP 1. SAP 1, deixa eu baixar aqui. E SAP 2 é o relatório. Vamos ver aqui também. Ao vivo e a cores, aproveitar. E na SAP 2, de fato, né? É o relatório técnico. Isso, Pois é, Roberto. o que ocorre? Na última aula que a gente teve lá com Gleibson, como é que é o nome do cara lá? Uhum, isso, exato. Glebson. Ele inverteu a bola toda lá. Ele mandou a gente fazer o esboço em cima da SAP 2. Inclusive, ele acrescentou lá que a gente teria que fazer um esboço também da parte elétrica, né? Conectando o controlador no compressor, nos demais equipamentos. E fazer também a configuração desse controlador. E o que, na Aí, verdade, eu acredito que vai ser a próxima aula ainda que a gente vai trabalhar com esse controlador. Aí é que é o inverteu, né, Fugauge, né? É, com o esboço. Acabou que sim. eu acabei fazendo o esboço na SAP 2 e o relatório na SAP 1. Até comentei lá no momento que eu postei lá a atividade, eu comentei sobre isso lá. O E envio mais está uma invertido? sim, postei invertido justamente porque o professor fez a gente fazer o esboço da SAP 2 no Aham, momento inicial. E a sim. outra questão é a seguinte, a SAP do esboço, que até então era para ser a SAP 1, e ele, com essa mistura lá, ele fez minha cabeça virar e eu acabei colocando com a SAP 1, É, era para ser feito individual os esboços. Só que ele mandou também a gente fazer em cima da SAP 2, mas em grupo. Não ficou individual. beleza. Você ficou grupo de quantos? Acho que foi 6 ou 7, não sei. Tá liberado então em grupo. Dividiu uma turma para um equipamento lá, né, uma câmara Uhum. fria, e outro grupo para outra câmara fria. Tá liberado Dividiu. então em grupo, sem problema. E aí Bom que tem você me algum. avisa que na hora da correção eu já ia achar que era cola, hein? Pois é, professor. O medo era esse. E outra coisa, com relação a essa inversão da SAP 1 para a SAP 2, relatório em um aí o esboço em outro, tem algum problema? Se você puder fazer o favor e inverter, eu agradeço. Como ainda tá até o dia 13, né? Se você puder fazer essa troca, porque se você não fizer, eu vou ter que fazer. Pois é, Eu não mas eu sei consigo que te avaliar com o arquivo invertido. a questão é o seguinte: eu fiz Ah, a SAP. A gente não, eu fiz não, né? A gente fez a SAP 2, que era para ter sido o relatório, a gente fez o o esboço? esboço na SAP 2 em cima dos dados da Não, não tem SAP problema 2. não. Não tem E o problema não. relatório, É bem similar. que era para ter sido feito na SAP 2, eu fiz ela na SAP 1 com os dados da SAP 1. Pra... Ah, entendi agora. Não, então vamos fazer o seguinte. É, eu vou ler o contexto do seu relatório, então, né? Aí eu vou ver lá que realmente não é da SAP, mas que é eu vou avaliar o relatório. Se ele é Eu ainda tenho, pertinente ao que você fez. Não, eu não vou levar em consideração, então, os diferentes momentos presenciais, tá? ainda tem meio com ele, professor. A SAP 2 não é um esboço.
A SAP 2 você tem que colocar o esboço que você fez na SAP 1 e fazer um relatório na SAP 2. Ele, não. SAP 2 é o esboço e você vai fazer para mim a configuração do controlador remoto. E faz o esboço do controlador remoto também da parte elétrica. Se eu tiver errado aqui, os meninos estavam presentes na aula, eles podem até me corrigir, corrigir. né? Mas eu discuti com ele sobre isso, né? Lógico, discussão sadia. Conversei com ele, Uhum. questionei sobre isso, ele não. A SAP 1 que deve ser o relatório, essa aqui é para fazer o esboço. Falei, então não vou temar mais, não. Já estava quase inverti os dados da SAP 1 para a SAP 2, refiz muita coisa, enviei do jeito que ele mandou. Ah, Eu show de fiquei bola. confuso. Se os demais também aconteceu isso, eu vou avaliar da mesma forma como o Roberto fez as considerações aqui. Tá? E tá até gravado para não ter nenhum problema posterior. E aí, de fato, né, eu vou avaliar a concepção do seu relatório. Como E eu da acho última vocês fizeram bem feito, eu creio que nessa aqui não vai ser nada que mais fraco, né? Vai ser um trem melhor ainda. Sim, eu acho que até o outro Esse grupo problema aí é que nós fez fez 2 relatórios, se eu não me engano, viu? eu vou ler os dois então. Acho que o outro grupo fez. Segunda-feira vai ser longa. Pode falar, Então, Roberto. professor, vamos recapitulando lá. Vamos lá recapitular, professor. Ah, sim, Lucas. Pode ir lá. O pessoal que está no grupo do Roberto vai postar essas aí tudinho. Na SAP 1, SAP 2, você já está ligado, porque todo mundo do Tô grupo ligado. Uhum, tô ligado. está ligado nessa questão aí que ele falou agora, né? Sim, eu vou levar isso em consideração. É bom que tá até gravado, que se eu confundir, eu venho aqui de novo e ouço o que ele me falou. Tá ok, então. Combinado? Combinado. Alguma outra Inclusive, consideração, algum outro aviso? só para deixar registrado também gravado, que o professor Gleibson, na próxima aula dele, eu vou ter que ir lá na diretoria reclamar, que ele chega lá, ele bota atividade para a gente fazer, não explica quase nada. Quando a gente faz questionamento para ele, ele fala para a gente que a gente é obrigado a saber porque está no final do curso já. E praticamente metade da aula ele joga as aulas fora falando de política. Tá ficando complicado, professor. Ele fez essa confusão na nossa cabeça aí nessa última aula. É só para ficar registrado mesmo, gravado. Eu sei que o senhor não tem como, às vezes, resolver coisa lá do momento presencial, mas só para deixar gravado aí. Eu não posso nem emitir muita opinião, não, Roberto, infelizmente. Mas está gravado aqui. E isso a gente passa, né? Eu vou levar esse ponto que você levantou aqui pro nosso pro coordenador da unidade, mas de todo e qualquer fato, né? Essa questão aí de já saber, cara, pode ser o fim do curso que for. O professor, o tutor, seja quem for, né, que está lecionando, tá lá para servir, cara. Às vezes a dúvida pode ser, né, algo lá do começo do curso, mas de toda forma, o aprendizado, né, vem justamente desses questionamentos. Então, quanto mais você questiona, igual o Wellington aqui, ó, já me fez buscar mais informações, né? Que ele questionou a questão do GLP, a gente viu o map, viu qual é a composição de cada um, e isso ajuda. Então, acho que vai muito do perfil também, mas o tutor ou o professor tá lá para servir, cara, de toda e qualquer forma. Ele entende Eu muito fui do perguntando assunto. um negócio para ele lá, ele falou de jeito. Vocês têm que Mas saber, ué, tá acabando o curso. Vou explicar para vocês de novo, não. De jeito, ele é bem bruto mesmo. Cara, não tem jeito, se eu cair na pista com vocês aí, vamos dizer que eu acompanho cada uma semana, eu sendo tutor, vai ter coisa que eu vou perguntar para vocês, porque eu não vou saber. Como que você souber tudo, meu amigo? Aí você não precisa nem viver mais, né? Já pode comprar o paletó de madeira e enterrar, que não tem como. É, mas o Cleves lá, ele é chefe lá também, você está por fora. Não, Porque da ele, salinha lá, ah, ele é um coordenador também. ele já foi o coordenador técnico do Colorado, né? Então tem essa, como se fosse a vaga cativa, mas ele não é o coordenador técnico. O coordenador técnico lá é o Glauber. E o coordenador pedagógico é o Alexandre. E o coordenador do EAD, né, que faz a interlocução aí com vocês, é o Luan. Então, assim, o pessoal tem um respeito muito grande, mas de fato ele não tem mais essa posição de liderança lá. Então, assim, vai muito da resolução e o pessoal vai levar para frente, vai conversar, aí as cenas dos próximos capítulos.
Mas é isso, pessoal. Então, assim, de qualquer forma, tem que servir, né? Por mais, vamos tirar toda a questão do lecionar e ir só pro comercial, a gente está vendendo, né, um serviço e vocês são um cliente. Então, não tem como eu como fornecedor, vocês tem horas que são fornecedores dos clientes de vocês, né? E sabem como que é a relação, como a gente tem que se portar e no fim de tudo a gente tem que atender da melhor forma. Professor, Sim. eu que quebrando minha cabeça, usando meus neurônios aí, e os amigos chorões aí, fez o senhor passar para 3 arquivos para ser Não, colocado na SAP. não. É só a situação dele, porque lá na hora do presencial levou a confusão, né? E o Roberto explicou, e de fato, ele não tem nada que seja, como fala, a conduta dele é muito ilibada, né? Então o nível de confiança dele é alto. Não, Então, mas para tô o falando, caso dele, né? Eu vou eu fazer tô, da forma que ele falou. Ah, eu pode tô falar, olha. falando, eu tô falando que é questão do exercício de carga térmica, que tem que Ah, não. colocar Ah, de carga. vários arquivos dentro. Porque eu tô vendo aqui, parece que a gente tem que pegar e tem porque é I love PDF. Aí eu acho que fazendo a conversão de PDF para Word, aí anexa tudo num documento só para mandar lá naquela carga Seria térmica. melhor, para eu corrigir é melhor. Ô Roberto, mas essa colocação que você fez das duas não envolve a SAP da carga térmica não, né? Não, é isso que eu ergui a mão aí para falar. Eu pedi mais espaço para enviar mais arquivos, da questão do relatório, que era para ser a SAP 2 e agora eu mandei na SAP 1. E outra coisa, pelo que você falou, o relatório ficou muito mais robusto, né? Porque tem parte que não estava aqui na SAP, que você falou que ele pediu. Se fizeram, beleza, ok. Quem não fez, assim como o Roberto falou, mas está atendendo o que a SAP pediu, vai ser avaliado na totalidade também. Até porque, por mais que ele faça, né, essas colocações, ele só controla a nota do presencial. A nota aqui da SAP sou eu que controlo e eu não fiz essas exigências para vocês e não seria justo agora, em cima da hora, eu cobrar. Então, segue o que está escrito na SAP, entendeu? Só para responder aí para o Elton, esse pedido que eu fiz lá para colocar mais 2 arquivos é no relatório, é porque a gente fez lá no momento presencial em grupo, fizemos relatório, tiramos o relatório do texto lá do teste de estanqueidade e do superaquecimento e subresfriamento. Era para também ter tirado o relatório do processo de vácuo, só porque o sensor de vácuo do texto não estava funcionando e tem que fazer com outro vacômetro, e não tem como tirar o relatório. Esses 2 relatórios que eu quero colocar junto, porque eu Ah, cito no relatório. show de bola, vem como anexo. Isso, aí eu vou mandar também para os meninos do grupo aí, para eles encaminharem também. O Elton, Exato, não pode esquecer, né? Sempre o grupo, todo mundo, o grupo, fizemos junto, é o mesmo arquivo, beleza, mas só consigo avaliar com o envio. Por mais eu que só seja a mesma coisa, né? Tem que ter o envio. não encaminhei eles ainda porque eu não tinha, não estava aberto espaço lá no ambiente virtual para postar. Eu estava esperando a oportunidade de perguntar para o senhor se ia abrir ou não. Até perguntei se tinha outra forma de enviar. Se tivesse, aí mandar encaminhar para os meninos também, para ninguém perder essa nota. Uhum. Quem fez esse pedido antes foi o Thiago. O Thiago pediu para enviar mais, eu vim aqui e Já também ajustei. fez. Acho que é a mesma coisa, né? Deve ter Eu mais acho que é por relatórios, ele causa queria dessa enviar questão lá, tudo. dessa aula lá, e fizeram relatório. Exato. Não, mas show de bola. Pessoal, depois das considerações, tudo certo agora? 100% da minha parte. Fechado, então. Mais alguma consideração, colocação, dúvida, questionamento do dia a dia, um GLP aí para usar, ou tudo certo? Pessoal, essa questão do GLP aí, ele falou, foi porque eu comprei um PPU no Mercado Livre. Em tudo quanto é Uhum. loja de refrigeração, vende um PPU para fazer todo tipo de solda, ou em fazer brasagem, ou em carro, refrigeração. Vende ele Uhum. GLPzinho de 5 quilos. E eu comprei esse. Por isso que eu estou dando essa. Ah, E vende ele na loja do mecânico, vende ele em deixa eu qualquer te lugar, entendeu? perguntar, ele vem com bujãozinho? Tipo de cozinha mesmo? Vem um bujãozinho, tipo de cozinha. Hum, A
O bujãozinho é um P5 que fala. Isso é 5 quilos. Você pode Aí ele colocar aí. vem, é GLP e oxigênio, eu tô vendo aqui agora. É, vende no mercado inteirinho. Ele E aí, cara, hein, bicho? não é baratinho, não. O preço do outro é. O que vai ficar barato é só a recarga, né? Que fica mais barato. Eu não sei que eu comprei agora, mas depois eu vou comprar o Olha lá. outro cilindro. Talvez o mercado mude, né? O que acontece? É só questão de segurança mesmo. Então, tem que ter a recomendação na hora de usar com vazamento. Se vazar, né, você tem um risco maior. Mas se você operar com cuidado, né, você consegue fazer o trabalho sim. Um dia eu chego no patamar desses meninos aí, ó, comprando equipamento aí caríssimo aí, ó. Esse aqui, eu não vi quem falou, mas tem hora que, dependendo do tamanho da máquina, o turbo torch não resolve. Só que isso aqui. Não, eu sei o que eu passei ali para instalar um ar de 60 mil ali. Não, nem é de 60 mil. Fazer fechamento lá no Poxa, Deus me livre. Você deixa o rasqueiro. Ô, Roberto, você falou, não deu para ouvir? Turbotocha é bom pra você deixar churrasqueiro. Eu comprei um, mas já passei raiva também. Você tá doido. População menor, né? Vão trabalhando com 3/8, um quarto, até meio tubo tocha, eu acho que ainda vai bem. Passou de meia, aí você já começa a sofrer. Aí bem nada, professor. Eu soldei uns de. Os caras tinham feito cagada lá já e feito emenda direto no evaporador. Eu não sei se a evaporadora antiga vinha desse jeito de fazer brasagem. 1/4 e 3/8. Rapaz, mas vai sofrer pra lá pra fazer esse trem, moço. Ô, Ventando. louco, com tubo tocha, não fez? Não, fiz, mas sofri. Tava ventando e, moço, que carniça. Ah, aí. Mas é que você tá acostumado com PPU, né? Depois que o cara acostuma também. Acostumado, quando eu trabalho com assim. Viu, professor? Eu faço solda até 7/8 no tubo tocha, só que tem muitos anos. A gente vai pegando a experiência fácil. Mas Deus me livre, é sofrimento demais. Até com 7/8, se um dia você quiser fichar no Série T, você me liga aí que eu arrumo um trabalho pra você, moço. 7/8 eu faço. Instalei as máquinas ali esses dias para trás, tudo nele. 7/8, fazendo as curvas, tudo nele. Um de frente pro outro ou só um mesmo? Só um mesmo. Faço tranquilo. Ah, o homem tem a mãe, hein? Aí Rola um é treinamento ninja. aí que a gente vai comprar pra você fazer lá na empresa que eu trabalho. Rapaz, nada. Eu dou... E aí, você vai ensinar os meninos lá. É isso, professor. A gente não tinha condição e precisava fazer o serviço, a gente dava um jeito, aprendia. Mas amanhã você tem alguma coisa, você tem. Que eu já vi cara passar o dia inteiro e não conseguia, bicho. Parece que o tubo torce não vai, não vai. É mesmo? Uhum. As fotos tá aqui dos ar que eu instalei lá, tudinho. O Roberto viu aí no meu status aí, foi tudo top. Com curva, as curvas, tudo soldado, até o fechamento lá nas máquinas foi feito nele. Só que o fechamento na máquina que é canseira, é ali que a gente sofre. Cristiano, vontade. É só colocar o cachimbo, olha. Cachimbo grande ali, ó. Queima todinho. Fala, mudar o cachimbo do tubo tocha. Vamos ver aqui, vai que seja. O natural é esse aqui, né? Tem algum outro Agora esse diferente, aí, ó, Cristiano? professor. Esse É aí, ó. esse, professor, o cachimbo. Parece uma colher. Exato. Esse que parece uma colher aí, ó, professor. Esse é o top. Eles ajudam Esse pra aqui? caramba. Isso aí ajuda pra caramba. Eu nunca usei, não, mas já vi gente usando. É top. Um tubo tochazinho ajuda. Ah, legal. Rapaz, acho que a mão dos caras lá da empresa que não tá boa desse tanto, não. Eles passou de meia, ele anda com o PPU nas costas. Esse dia atrás a gente até arrumou um semi-portátil, né? Não precisava do carrinho para ver se melhorava, mas a capacidade dos cilindros é pequena demais. Que tem uns que são pequenininhos, né? Você compra um PPU que ele já é portátil, né? PPU pequeno, sei lá como que encontra ele, que é tipo uma mochila. E a capacidade dele é pequena e não resolve tanto, não.
Mas é isso. Pessoal, então. Deixa eu ver. O Wander levantou a mão aqui. É Wander mesmo, né? Ou é o Wander? É o Wander. Perdão, então. Eu tô chamando seu curso inteiro de Não, Wander, moço. mas eu atendo Desculpa. também. Ah, Direto, o povo me chama de Wander. Eu tenho um turbotóxico desse pequenininho aí, Você portátil aí, tem? só que é caro demais. O refil de oxigênio não compensa, não. E faz pouca soda. Então foi por isso que morreu lá na empresa esse bicho. Tá lá no. Aí, ó, Na, o refil de oxigênio é 270 pila. Quase o preço da recarga, né? É, caro demais, compensa não. Esse aqui depois você vai tendo que fazer muito. É bom já comprar direto aqueles. Aí você tem que ter a bala, né? A bala grandona, que aí vai diminuindo o custo. Aí os caras trazem, né? A gente lá faz com a recarga com a EBO aqui em Goiânia. Esse aqui é igual mato, moço. Você vai trabalhando com um sistema cada vez maior, nitrogênio, isso aqui vai igual água. Tem jeito não. Professor, mas a questão do tubo tocha aí, ele é eficiente, no caso, na brasagem? Porque Para... eu acho que Ah, o calor, o aquecimento tem que ser, não perder o aquecimento. E no caso está mostrando aí a questão do defletor, né? Às vezes no uhum. caso o clima tá mais, o local está mais ventilado, às vezes no caso está mais frio, né? Perde muito aquecimento do tubo tocha, né? Aí esse caso do defletor aí, ele ajuda a não aquecer nas laterais, no próximo, né? E também concentra mais o calor, não? Lucas, pode responder, Lucas. Sobre o cachimbo lá. Cachimbo, ele não deixa ele espalhar tanto, né? Que Ele virou. concentra mais e ajuda. Tô falando naquela, parece uma O nome colher. é refletor, professor. Refletorzinho lá. Digitei PPU, era o tubo. Eu quero pesquisar a mesma coisa de antes. Tá aqui, defletor do maçarico. Esse aí ajuda demais. Eu vejo os caras soldando compressor, que é um trem difícil para gente soldar no tubo tocha. Compressor de 9, 12, ele solda rapidão. Isso aí. Isso aí, Ele se você cons... começar a usar lá na empresa, lá, viu, professor? No Oi? 7 8 isso aí, vocês vão ver. O cara vai achar uma maravilha, parar de usar PPU grande. É só para fazer solda mesmo, fechamento nas máquinas. Isso aí é bom mesmo. Eu tenho 2 dentro da mala. Lá na empresa não tem, não. Vou sugerir para comprar ainda mais esse preço, né? Baratinho. É bom que se dá toda essa ajuda, vai melhorar demais lá o nosso trabalho. Valeu pela dica aí, pessoal. Aí, ó, falando, se o cara não tem a capacidade de. É uma troca, né? Mesma hora que eu passo o pouco que eu sei, vocês vão passando também a bagagem que vocês têm e a gente vai trocando. Se você não tem vai com a mão, vem com a outra, né? Se na hora que vocês estão com dúvida eu não ajudo, muito provavelmente eles também não vão trazer as experiências de vocês que vão me ajudar no futuro, né? Vai muito do perfil da pessoa, né? E eu fico feliz. Agradeço, que isso aqui, se realmente soldar um 7/8, meu amigo, cara, tem hora que os caras têm que içar PPU e o risco é grande. Tem vezes que o cara mosca e dá certa janela e perde vidro. Cara, o PPU é foda que ele é pesado. Perdão da palavra. Caraca, eu fui falando aqui, perdão a palavra, pessoal. O PPU é complicado Mas porque que o ele é Lucas comprou pesado. aí, Wilson, é bom, com o cilindro é de alumínio, é maneirinho. Aí é fácil carregar, qualquer lugar leva. Acho que qualquer lugar, porque você tá acostumado, né? Quando pega um cara novo que entra na empresa lá para carregar esse bicho aqui, moço, uma bomba de vácuo já sofre. Ixi, não, mas era bem mais maneiro que a bomba de vaca. Ah, então. É o cilindro de alumínio, é maneirinho, é maneiro mesmo. Então, vou pesquisar isso aí também, que ajuda. Que querendo ou não içar, cara, a gente tem até um equipamento lá para içar, ela era para içar a condensadora, né? Aí você vai içando, mas os caras não têm paciência de montar, e amarra a corda e sai puxando mesmo. E a maioria dos acessos nossos que tem são com escada de marinheiro. Isso dificulta também subir com muita coisa. Mas é isso. Pessoal, agradeço demais a presença. Hoje foi bom que vocês trouxeram muita coisa nova aí. Eu vou anotar aqui e levar lá para a gente testar também. E se de fato serve para vocês, vai servir lá, porque o fim é o mesmo, né?
o meio também. Agradecer aí, desejar a vocês, né, bom momento presencial nesse sábado. Todo mundo, né, mantenha-se estudando, pessoal. Isso é importante, né? Vocês já estão acostumados, já tem bastante tempo de carreira, mas é sempre válido lembrar, porque isso ajuda, né, no nosso aprendizado cada vez maior. Então, todo mundo, boa semana, fiquem com Deus e até a nossa próxima web. Falou, Valeu. professor. Boa noite. Com Deus, tchau, tchau.